quais são os 3 limites para a ação do demônio e como que nós podemos impor também limites à ação dele, é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, aos que estão chegando agora, muito bem-vindos. Nossas conversas de segunda a sexta-feira têm como objetivo conhecermos sempre mais como atrair a ação e a presença dos santos anjos e afastar a influência do demônio. Ora, o demônio ele tem 3 tipos de limites às suas ações. E é interessante porque normalmente o demônio favorece 2 impressões contraditórias, às vezes uma, às vezes outra. A primeira impressão que ele favorece é de que ele não existe, ou de que ele não atua, ou de que ele não está presente em nenhum lugar, né? E de que se ele existe, ele é um ser bem longe de nós. Por quê? Porque a gente fica desarmado e ele atua mais. Mas existe uma segunda impressão, de que quando ele atua, ele é tão poderoso e a tentação é tão forte que ele é quase que onipotente. E essa impressão é muito favorecida por filmes, seriados, que mostram o demônio como um ser meio mágico, assim, que pode tudo. No entanto, não é assim. Ele tem uma ação, a tentação dele é muito forte, sem a graça de Deus nós não vencemos, sem a devoção a Nossa Senhora e ao anjo da guarda nós não vencemos, mas ele tem 3 tipos de limites muito grandes à sua ação. E um deles, como nós veremos, pode depender da nossa ação, isso que dá muita esperança. Bom, o primeiro limite da ação do demônio, e a fonte que eu estou usando está na descrição, é a sua própria natureza. O segundo limite, como nós vamos ver, é a condição particular de cada demônio específico. E o terceiro é a vontade permissiva de Deus. Então vamos lá, rapidamente, cada um dos pontos. O primeiro ponto. Como toda criatura, o demônio está limitado em sua atuação pela sua própria natureza. Ele é uma criatura. E, portanto, ele não sabe de tudo, ele não é onisciente, ele não pode tudo, ele não é onipotente, e ele não está em todo lugar, ele não é onipresente. Então, esses atributos são exclusivos de Deus. Só que tem uma coisa interessante, isso também os anjos, eles não estão em todo, cada anjo não está em todo lugar, não sabe tudo, não pode tudo. Só que o demônio, ele tem muito mais limitação do que o anjo. Por quê? Porque quando Lúcifer se revoltou contra Deus, eles perderam a graça de Deus, eles perderam a visão das coisas sobrenaturais. Então, o demônio perdeu toda forma de conhecimento sobrenatural. E veja, por isso, uma das razões que tem inveja de quem está em estado de graça é que nós podemos conhecer coisas que ele não pode, porque ele não tem a graça sobrenatural, essa participação da própria vida divina. Bom, enquanto os anjos bons veem em Deus o estado de uma alma, se está na graça divina ou está em estado de pecado, os demônios só podem fazer uma conjectura a respeito. Então, se uma pessoa comete um pecado grave, por exemplo, de pensamento, o demônio pode, por sinais exteriores, adivinhar que a pessoa caiu e está nas garras dele. Mas ele não pode conhecer o estado de uma alma como os anjos podem, porque Deus revela aos anjos e não aos demônios. O mesmo se deve dizer quanto a certos acontecimentos futuros que Deus revela aos anjos. Por sua natureza, nem os anjos bons, nem os anjos maus, os demônios, podem conhecer o futuro livre ou futuro contingente. O que é isso? Existe o futuro do mundo material, por exemplo, que, dadas certas circunstâncias, eu sei que vai chover. Isso os anjos podem saber. Muito mais do que qualquer sistema meteorológico. Agora, o futuro que depende da vontade livre do homem, o anjo não pode saber. Só se Deus o revelar. Bom, outro limite natural à ação do demônio é sua impossibilidade de agir diretamente sobre a inteligência e a vontade do homem. O demônio só pode atuar diretamente, ele pode atuar indiretamente. Bom, o segundo limite são os limites devidos à condição particular de cada demônio. Então, existem demônios com mais poder, existem demônios com menos poder. Nós fizemos vários vídeos sobre as várias classes de demônios, etc. Vocês podem ver no nosso canal. Mas nem todos os demônios têm o mesmo poder. Outro fator de limitação
é a posição de cada demônio na escala dos anjos decaídos. Às vezes o demônio quer fazer uma coisa, mas como eles vivem exatamente como em gangues, né, como essas gangues de tráfico, que eles se odeiam e se engolem uns aos outros, só se unem para fazer o crime, os demônios são também assim. Uns têm ódio eterno de cada um dos outros. E, por vezes, um que está acima vai impor limites à ação do que está abaixo. Então, esses são os limites da atuação de cada demônio específico. E existem os limites impostos por Deus. E aqui é o principal. O demônio só pode agir em detrimento do homem com a permissão de Deus. Ah, mas como é que Deus vai permitir que o demônio age em detrimento do homem? Ora, por um castigo, por exemplo. Né? Castigo por um pecado, ou às vezes uma forma de, através do susto, a pessoa se converter. Né? O cardeal Lépicier ensina o seguinte, eu cito, é preciso que nos lembremos sempre de que, por muito grande que seja o poder do demônio, ele tem limites que lhe foram sabiamente determinados pelo Todo-Poderoso. Ele pode, sem dúvida, fazer-nos mal, mas não além daquilo que lhe é permitido. Ele bem conhece que o seu poder não pode durar muito. Agora, se é assim, como é que nós podemos, impormos limites à ação do demônio? Ora, Deus Nosso Senhor, isso ensinam os santos, os doutores, a providência divina, que é Deus considerado enquanto agindo, né, na história, agindo nos acontecimentos, é a providência divina. Deus Nosso Senhor, normalmente, ele faz depender uma permissão maior ou menor, tanto para os anjos quanto para os demônios, dependendo da ação dos homens. Então, uma cidade ou um país que tem muitas pessoas que praticam a virtude, que rezam o terço, eles movem o Sagrado Coração de Jesus, movem o Imaculado Coração de Maria a lhes favorecer mais, enquanto país, enquanto nação e enquanto indivíduos. Então, Deus Nosso Senhor, ele vai permitir menos que os demônios ajam. E isso a gente estuda a história da humanidade, a história da salvação, a gente vê isso claramente. Quando os homens resolvem cooperar com a graça de Deus, logo vem uma bênção sobre aquela nação, uma bênção sobre aquele país, ou pelo menos uma retração da ação do demônio, que é Deus Nosso Senhor impondo mais limites à ação do demônio e dando mais permissão aos anjos, porque os homens, né, pesaram nessa balança misteriosa da justiça e da providência divina. Então, ele continua aqui, o cardeal Lépicier. Pode ser que o conhecimento da curta duração do seu reino, do demônio, contribua para que redobre sua atividade nos tempos que vão correndo. Ou seja, pode ser, e muitos exorcistas dizem que os demônios atualmente nos exorcismos têm revelado isso aos sacerdotes que, pela autoridade da igreja, mandam durante os exorcismos que eles respondam a verdade, e os demônios têm que fazer, pelo poder da igreja durante o exorcismo. Muitos deles têm dizendo, nós estamos correndo porque já nos falta tempo. Isso é muito interessante. Tempo porque, será que é o que Nossa Senhora falou em Fátima? Que deve vir o castigo, mas o triunfo do Imaculado Coração de Maria, e a gente vê que o demônio, muita gente comenta, né? O demônio está solto, e está mesmo. Mas todos os seus esforços obedecem aos impenetráveis desígnios da providência, que só permite que sua influência seja exercida até certo grau, de forma que nos possamos colocar debaixo da proteção de Deus e ganhar pelos nossos méritos a vitória final e a coroa da imortal glória que nos espera no céu. Isso daqui nos deve encher de consolação e de esperança. E explica por que Nossa Senhora pediu em Fátima, rezai o terço todos os dias, para obterdes a paz para o seu país. Ora, para obter a paz não é melhor produzir muito, não é melhor ter mais educação, mais saúde, que é o que todos os políticos falam. Claro que essas coisas são importantes, mas por que Nossa Senhora falou rezar o terço? É porque quando as pessoas se unem mais a Nossa Senhora e rezam mais, isso obtém de Deus mais permissão para os anjos e menos permissão para os demônios agirem. E por isso a gente vê a importância deste apostolado. A importância deste apostolado, nós conhecermos mais, nos unirmos mais aos santos anjos, porque fazendo isso nós vamos obter para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, mais permissões de Deus para a ação dos anjos e menos permissão para a ação dos demônios.
Então a gente vê a importância e por isso eu agradeço de coração aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Se você ainda não conhece, não faz parte do grupo, eu incentivo que você conheça aqui na descrição, nos links, e faça parte deste grupo que vai crescendo dia a dia a mais. Eu agradeço a todos e nos vemos amanhã, se Deus quiser.